Gente, boa noite para as pessoas que estão assistindo aqui presencialmente, boa noite para as pessoas que estão assistindo pela internet. A gente vai ter mais uma palestra com o Davi sobre microexpressões. Esse tema é um tema que chama muito a atenção das pessoas, assim, normalmente o público é um público com características peculiares e muito grande, assim, a procura é sempre grande quando esse tema apresenta. Da outra vez aconteceu da mesma forma e eu acho realmente um tema interessante e que, assim, estimula as pessoas, né? Instiga as pessoas de uma certa forma. Então, Davi, vou te pedir para se apresentar no sentido de falar um pouquinho mais de você, tá? E boa palestra para todos nós. Muito obrigado, Marcelo. Muito boa noite pessoal de casa, muito boa noite a todos que nos deram o prazer da presença de vocês aqui. Meu nome é Davi Leucas, eu sou psicólogo, sou especialista em comportamento não verbal, tenho devotado aí os últimos anos da minha carreira ao estudo e ao ensino de como nós nos comunicamos, não só através de palavras, mas também através do nosso corpo de diversas formas. A gente entende hoje o processo de comunicação humana como algo muito complexo. Não apenas as nossas palavras comunicam as nossas intenções, e isso a gente já sabe, né? Olha, existe linguagem não verbal. A gente já viu, por exemplo, tem muita literatura, mas hoje a gente vai falar aqui, gente, um pouco da literatura científica, do que a gente tem em pesquisa dentro de dos campos de estudo da comunicação não verbal, que é a expressão facial da emoção. Quem aqui conhece uma série chamada Lie to Me? Pouca gente, né, em casa. Nossa, pouca. Vim ver uma palestra de expressão facial da emoção, eu nunca ouvi falar de Lie to Me. Então, gente, uma das coisas que eu costumo sempre falar no início é que essa série é de entretenimento. Ela teve uma consultoria do Paul Ekman, alguém que nós vamos falar muito aqui hoje, que infelizmente não é tão citado no meio acadêmico, embora o Paul Ekman tenha sido um estudo midiático, né, realizado por um dos psicólogos mais citados do século XX, né, entre um dos 100 psicólogos mais citados do século XX, ficando aí junto com Freud, com Maslow, então, enfim, com toda essa galera da alta cúpula. E o que acontece ali, o que vocês acham? Dá pra fazer o que o Cal Lightman faz ali no seriado? Não. Não? Não, definitivamente não. Daquele jeito ali, não. Não. Comportamento humano, gente, ele é um universo muito complexo para que a gente consiga reduzir, decifrar, né, de um comportamento tão complexo quanto o comportamento emocional a um simples fator. A gente, na comunicação não verbal, nós analisamos uma gama de fatores e hoje nós vamos falar aqui mais especificamente de como nós percebemos e de como existe um comportamento emocional expresso na face. Espero muito que todos vocês apreciem. Primeiramente, eu vou falar um pouco do Fludo Lab, né, que é o nosso projeto, que é a nossa empresa de ensino de comunicação não verbal, que tem a parceria aqui com o IGT em ministrar esses cursos. De mim eu já falei um pouco, né, nós trabalhamos exclusivamente com o ensino da comunicação não verbal e do comportamento emocional. E vamos começar falando um pouco da diferença entre a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Sempre uma dúvida vem à cabeça da gente. Libras, linguagem de sinais, é uma comunicação verbal ou não verbal? O que vocês acham? Casa, aqui. Eu ouvi não verbal, ainda mais, verbal. Estamos divididos, o país está dividido. Verbal, então. Na linguagem verbal, ela vai trabalhar através da linguagem mais formal, através das funções superiores do nosso cérebro, do nosso funcionamento. Na linguagem verbal, nós trabalhamos diretamente com palavras faladas e escritas. Em geral, a linguagem verbal, o conceito de uma palavra está ligado diretamente a um conceito. Por exemplo, cadeira é uma cadeira, né? Fica complicado da gente ler a palavra cadeira e não associar a cadeira. Na linguagem não verbal, não exatamente nós temos ali diretamente
um canal de comunicação que se refere diretamente a um conceito. Por exemplo, o gesto que eu acabo de fazer tem diversos sentidos, né? Principalmente interculturais. Uma coisa muito importante também em relação à linguagem não verbal e a verbal é em relação à transmissão de temporalidade. Na linguagem verbal é possível você comunicar claramente passado, presente e futuro. Você pode escrever ou você pode narrar acontecimentos passados através das palavras. Agora, como é que a gente faz isso na linguagem não verbal? Como é que você vai dizer, como é que você se sentiu ontem na linguagem não verbal, né? Mas a pessoa faz a mímica, né? Eu, assim, tal, ontem. Né? O que acaba se configurando uma outra coisa. Então, a linguagem não verbal ela vai trabalhar com um momento muito mais presente e também vai expressar basicamente um dos nossos impulsos mais primitivos, que são as nossas emoções. Todo mundo lembra do Maslow, né? Aquela questão da pirâmide das necessidades. O Ekman ele vai falar uma coisa muito interessante que até contradiz ou se choca com o Maslow no seguinte: nós organizamos a nossa vida de modo a obter o máximo de emoções positivas possível. Pelo menos isso quando a gente fala no âmbito mais direto de consciência. Então, a gente tem lá na base de Maslow a questão das necessidades fisiológicas, logo depois a segurança, né? No entanto, quantas vezes a gente não vê pessoas abdicando da própria segurança em função da obtenção de uma sensação agradável e, em alguns casos, até mesmo das necessidades fisiológicas. Então, a emoção ela é um dos comportamentos humanos que mais dirige a nossa atenção, dirige a nossa vontade, dirige as nossas atitudes. E é nela que principalmente que se manifesta a comunicação não verbal. Podem entrar, gente, pode sentar. Aqui a gente vai falar de alguns canais não verbais utilizados em análise do comportamento não verbal. A expressão facial é um deles. A gente tem o gestual, a gente tem a postura, a gente tem as alterações no sistema nervoso autônomo, ou seja, sudorese, empalidecer, ruborização, tudo isso também é utilizado. Uma coisa muito interessante, criada pelo antropólogo Edward Hall, que é a prosêmica, né, um dos precursores, que é a prosêmica, que é o estudo da utilização do espaço na interação humana. Olha que audacioso que o Edward Hall vai falar. Que o local onde cada um de vocês se sentou hoje tem a ver com as suas características de personalidade, das suas características de humor e com características ambientais e das pessoas que vieram com você, obviamente. Hoje, por exemplo, todo mundo está numa zona íntima, uma proximidade muito curta. Vocês todos não se organizariam assim num espaço onde não tivesse as cadeiras próximas, né? A gente estuda também os efeitos do toque na comunicação humana. Estudamos também os sinais vocais. Em linguagem não verbal a gente também estuda tom de voz, velocidade, ruído, ou seja, tudo aquilo, toda a expressão de conteúdos internos, principalmente conteúdos emocionais, que podem tornar comum. Comunicação vem disso, né? Vem do tornar comum. A palavra comunicação quer dizer isso. E agora a gente vai falar um pouco da expressão facial da emoção. Todo mundo aqui é da área de psicologia, da área de humanas, alguém de alguma coisa muito diferente, você deve cair de paraquedas aqui, não? Não, realmente para a gente poder aliar a pergunta que eu ia fazer em relação ao Paul Ekman. Vocês já ouviram falar dele? Não, então, infelizmente é muito pouco explorado, a gente vai falar muito dele hoje, porque ele é um dos nomes mais importantes na expressão facial da emoção. E aí uma pergunta que eu faço a vocês de casa e presencialmente, que é o seguinte: por que será que a gente faz uma careta quando a gente está triste? Qual o sentido que a gente teria para isso? A gente já parou para chegar a essa reflexão? Toda vez que eu estou feliz eu sorrio. Por que há exatamente essa configuração muscular específica quando eu sorrio? E o mais importante, todo mundo, quando está feliz, sorri? Em todo lugar do mundo? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Em algumas culturas, algumas pessoas, quando estão tristes, elas sorriem, né? Ou então, quando estão felizes, elas acabam expressando tristeza de alguma forma. O que leva à reflexão. A expressão facial que nós fazemos quando tomados por uma emoção é um processo evolutivo, inato,
Ou é algo determinado pela cultura? Cada cultura demonstra emoção de uma forma diferente. O que vocês acham? Que a cultura interfere. A cultura interfere ou determina? A pergunta é: da onde vem o cerne, a síntese disso? Acho que determina. A cultura determina? É. O país está dividido novamente. Para cá eu uso cultura, para cá não. Então, gente, essa era uma questão muito falada, né, na década de 60. No século XIX, nós temos ali Darwin falando sobre como se evoluiu o comportamento emocional. Uma das bases do estudo do comportamento não verbal é a psicologia evolucionista. E vai falar o seguinte: nenhum comportamento humano útil foi desperdiçado. Tudo que permaneceu no nosso comportamento tem uma reação, tem uma necessidade evolutiva. Ou seja, nós expressamos nós realizamos a expressão facial da emoção porque isso tem uma função. Porque nós necessitamos, por exemplo, comunicar ao outro que há um perigo iminente sem emitir sons. Então a gente tem uma expressão facial de medo. Nós precisamos, o homem primitivo, né, precisava mostrar ao outro que aquele alimento não deve ser consumido, sem necessariamente utilizar de palavras. Então existia uma expressão de nojo. E aí, a antropóloga Margaret Mead vai falar: olha, isso não é bem assim. Se fosse desse jeito, Sr. Darwin, por que alguém, quando está feliz, quando está triste, vai lá e sorri? Por que isso acontece? Então existe uma forte determinação cultural na origem da emoção. Então fica esse impasse, né? Darwin tem uma obra maravilhosa chamada A Expressão das Emoções em Homens e Animais, que vai falar das bases de como se formou cada um dos movimentos musculares das emoções. Vendo essas fotos aqui, a gente consegue reconhecer algo de incomum nelas? São mamíferos, né? São animais evolutivamente próximos. O que vocês conseguem ver em casa e aqui? O que vocês conseguem ver de pontos em comum nessas quatro fotos mostradas? Olhar é ameaçador. Um olhar ameaçador. E na estrutura do rosto, na musculatura, o que a gente vê? Raiva é o que transmite a todos, né? Mas prestem atenção como em todos a gente tem um enrugamento na região do nariz, a gente tem no ser humano é o músculo prócero, corrugador do supercílio, que faz essa musculatura ativada, ou seja, franzir o senho. E uma outra coisa muito comum a todos os animais, que o ser humano é um animal, né? O Darwin é a segunda ferida narcísica da humanidade, né? Tirando o homem do seu papel de divino, né? Trazendo a mais um produto da natureza, todos estão exibindo suas presas. Pensem o seguinte: imagina que existe um indivíduo, um homem primitivo, e ele, para defender o seu território, ele precisava entrar num combate físico. E aí ele se machucava também nisso. Só que um desses indivíduos conseguiu, através de uma postura, de uma expressão, de um gesto ameaçador, espantar as pessoas para fora do seu território sem a necessidade de agredir fisicamente. Esse ser primitivo, ele gerou mais prole, ele conseguiu colocar a sua linhagem mais à frente porque ele recebia menos dano. Então, mais ou menos nessa linha que Darwin vai trabalhar. E aí que entra o Ekman, né? Dentro dessa questão de inata cultural, o Ekman vai começar a realizar pesquisas ao longo do globo, verificando se as pessoas mostram as mesmas musculaturas, a mesma contração de musculatura facial para cada emoção específica. Ele veio até o Brasil e ele conseguiu concluir na primeira parte da pesquisa dele que sim, que para cada emoção básica específica, para cada uma das 7 emoções específicas, havia uma musculatura, uma movimentação muscular específica. E sempre existe tese, antítese e síntese, né, em ciência, assim como nós trabalhamos. Se falou o seguinte: olha, os povos que foram estudados, eles têm um bombardeio cultural de como se deve expressar uma emoção. Está tudo globalizado. As pessoas aprendem através dessa forma. E foi aí que o Ekman foi até a tribo dos Fore, em Papua Nova Guiné,
Inclusive essa foto aqui tá no Light to Me, vocês já conhecem? Só que é com o Cal Ekman, eles fizeram a montagem e botaram... Esse é o Ekman de verdade, mas eles botaram o Tim Roth. Ele foi até, em 1968, ele foi até Papua Nova Guiné, num povo que praticamente não tinha contato com o meio externo. Mal se viam em reflexo na água, porque não tinha praticamente água parada, era mais correnteza, era uma ilha da Oceania. E ali ele começou a realizar uma série de estudos, verificando se essas pessoas que não tinham nenhum contato com uma cultura globalizada também respondiam aos estímulos básicos, né, de cada uma das emoções, com a musculatura facial correspondente. Eu trouxe para vocês aqui uma das pranchas utilizadas nesse estudo. E como era a metodologia que o Ekman utilizou, porque pode haver problemas com relação à tradução. Por ser uma língua muito primitiva, quando você viesse do inglês perguntar assim, como é que você demonstraria uma cara de medo? De repente a palavra medo traduzida para a língua deles pudesse ter uma diferença. Então a coisa foi feita da seguinte forma. Vocês agora são os fora. Tá? Estamos em 1968, todos vocês estão correndo, caçando javalis ali nas ilhas da Oceania. E ele chegava, por exemplo, pode ser a fora número 1, qual é seu nome? Vanessa, da tribo dos Fore. Ele pegava uma prancha como essa e fazia a seguinte pergunta. Vanessa, se você visse um animal ameaçador rosnando vindo na sua direção, qual dessas faces você faria? A da moça espantada com a boca aberta. A moça espantada com a boca aberta. Levantaria o que, amiga? Assim, pode fazer. Fala aí para poder todo mundo te ouvir lá. A da moça espantada com a boca aberta. Sim. E Ana, da tribo dos Fore também. Se você encontrasse um amigo que você não via há muito tempo, qual expressão você faria? Se eu encontrasse. Sim. Aqui, microfone. Segundo. Homem. Segundo aqui embaixo. Não, Em cima. há muito tempo. Se você for um amigo que você gostasse, uma pessoa que você não visse há muito tempo, que tivesse um apreço. Ah, tá. É um de baixo. De baixo. Saber que tipo de amigo, né? De amigo Pô, Maria, esse cara de medo desse amigo, o que esse amigo fez? Meu Deus do céu. Não. Sabe o que acontece? A interpretação foi a seguinte. De espanto por reencontrá-lo, porque assim, se há muito tempo... Sim, entendi. Entendeu? Então, foi o aqui espanto por reencontrá-lo. ficou a duplicidade Ficou na a pergunta. duplicidade, Verdade, entendeu? olha a minha. Tá. E para a última pergunta, se... É até complicado falar de animal de estimação, mas imagina que sua lagartixa de estimação faleceu, era uma lagartixa muito estimada. Sua lagartixa faleceu. Qual o rosto que você faria? A da última mulher. A da última, né? Então, a teoria do Ekman se baseia que existem gatilhos emocionais para cada uma das emoções. No caso, quando a gente falou primeiramente da ameaça, é um dos gatilhos do medo. A gente falou da perda, né? Do falecimento da sua lagartixa, que Deus a tenha. A tristeza é um gatilho da perda. E um dos gatilhos da alegria é o ganho, de você estar acima dessa condição. Em momento nenhum falamos o nome da emoção. Simplesmente chegamos a situações que são gatilhos, que geram comportamentos, que geram a expressão facial da emoção. Dessa forma foi feita a pesquisa do Ekman. E a partir daí ele concluiu o que é algo, hoje em ciência a gente sabe que não há unanimidade, mas é amplamente aceito na comunidade científica, com uma boa porcentagem. Os dados dessa porcentagem estão no nosso site também, se quiserem a gente manda para vocês. Existem sim expressões faciais universais, pelo menos das emoções básicas, e que isso é determinado através de gatilhos emocionais. Esses são os Fore, diretamente. Vocês podem ver que tanto nas fotos agora atuais, quanto nas fotos da pesquisa do Ekman, a gente vê a mesma musculatura para felicidade, para tristeza, para raiva e para o nojo. São algumas das 7 emoções básicas. Muito interessante uma pesquisa feita também, vale mencionar, pelo David Matsumoto, um pesquisador norte-americano, que fez a pesquisa da expressão facial da emoção em pessoas nascidas cegas. Jamais viram absolutamente nada.
elas exibem a mesma expressão facial, aí já fica claro, já fica cola, né? Será que uma pessoa que nunca viu nada exibe a mesma expressão facial para cada uma das emoções? Sim ou não? O que vocês acham? Acho que sim. Dessas duas aqui, qual é a atleta cega? É pra chutar mesmo, Da né? esquerda, da esquerda. Esquerda. Da esquerda. Sim. O olhar, obviamente, né, a gente vai ter uma diferença porque não há um foco. Mas vocês conseguem ver que a musculatura facial é a mesma em ambos. Então ele percebeu nessa pesquisa que a comunicação da expressão facial da emoção acontecia da mesma forma até em pessoas que jamais tinham visto nenhuma outra imagem. Não só, aqui são alguns deficientes visuais exibindo aí emoções de sorriso. Não só emoções verdadeiras, até emoções falsas. Porque pode existir uma expressão facial da emoção sem a emoção. A pessoa pode fingir isso. Por que alguém fingiria isso? E aí entra, gente, a gente não tem como dizer que tudo é inato, pronto e acabou. A cultura influencia. Influencia sim. Sabia que vocês iam gostar da foto do Naldo. Por que está essa foto ilustre aqui? Existem o que o Ekman vai chamar de display rules, regras de exibição cultural, que são as formas de controle da expressão facial da emoção universal. Existem emoções inatas, existem expressões frutos de evolução, mas nós podemos interferir nisso e nós interferimos. Existem situações onde nós necessitamos simular emoções que nós não estamos sentindo. O Ekman fez uma pesquisa muito interessante, onde ele colocou americanos e japoneses para assistir vídeos de cirurgia, mas daquela coisa, pessoa serrando perna, aquela coisa com atrocidade. Perceberam que os americanos e os japoneses, quando sozinhos assistindo o vídeo, demonstravam as expressões de forma muito similar. Mas quando tinha um cientista ao lado deles durante o vídeo, os americanos se continham muito menos do que os japoneses. Os japoneses seguravam muito mais as emoções, ou seja, a regra de exibição ali é que você não deveria demonstrar esse tipo de emoção em público. Então acabava acontecendo uma expressão em menor escala. Ou seja, também há uma influência na forma de expressar. Vamos agora começar a identificar as emoções na face. Essas são as 7 emoções básicas e as suas musculaturas faciais específicas. Tá? Na raiva tem essa contração do rosto, no medo é o arregalar dos olhos, o músculo risório, que não tem nada a ver com riso. Tá? Na surpresa também, medo e surpresas a gente pode ver que são bem diferentes, né? Às vezes tem algumas diferenças sutis ali. A aversão, tristeza e o desprezo. O desprezo é a única emoção que, mesmo ela sendo sincera, ela pode ser unilateral. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. E existe algo chamado FACS, criado em 1978 pelo Paul Ekman. Já ouviram falar dessa ferramenta? O Facial Action Coding System. O FACS foi o seguinte: após o Ekman fazer toda esta pesquisa, a pessoa tem que fazer alguma coisa com isso, né? Então ele criou um método de mensuração da expressão facial da emoção. Cada um dos músculos, 44 músculos da face associados à expressão da emoção, foi determinado um código para cada um desses movimentos que ele chamou de unidades de ação. Então hoje, quando a gente vê algum rosto com a manifestação de uma expressão facial da emoção, cada uma das musculaturas acionadas, nós vemos uma unidade de ação. Por exemplo, aqui no nojo nós temos o corrugador do músculo nasal. Então faz essas rugas nas transversais do nariz. Isso se chama unidade de ação 9. Quando nós arregalamos os olhos, isso se chama unidade de ação 5. As sobrancelhas para cima de uma forma é a unidade de ação 2. Apenas o centro é a unidade de ação 1. Quando nós vemos um rosto, quando nós vemos isso, é a 12 e a 6, tá vendo? Um sorriso genuíno mais 2 e tudo. Então, com o tempo a gente vai pegando e vai vendo, a gente mapeia dessa forma. Então essa é uma ferramenta muito útil. Obviamente, gente, vamos entender que esse estudo exige ética e possui limitações, como qualquer outra ferramenta.
Não adianta a gente achar que com uma expressão no rosto de uma pessoa que a gente vai conseguir ter um acesso direto ao mundo interno. As coisas não funcionam dessa forma. Isso é uma ferramenta auxiliar de análise do comportamento, nunca deve ser utilizada como um único determinante de um comportamento ou de uma razão, tá? Só para deixar bem claro. Aqui são alguns exemplos, inclusive eu com menos barba, da utilização do software chamado Face Reader, que ele é a utilização eletrônica do fax, né? A gente passa o Face Reader nas fotos e ele diz ali, através da leitura da musculatura acionada, o que quais são as unidades que estão aparecendo, e a partir daí a gente pode interpretar qual é a emoção vivenciada pelo sujeito. Ainda está em fase de teste, o software ainda tem muita coisa para melhorar, ainda perde uma coisinha ou outra. Agora imagina uma coisa dessa no Google Glass, gente. Que infração é, que terror ético que pode ser para a vida da gente, né? Com óculos a pessoa movimentando, né? E o que acontece entre o filtro, entre a expressão da emoção inata e a nossa necessidade de manipular essa expressão? Por exemplo, a pessoa está num local onde ela não pode demonstrar raiva, ambiente de trabalho, por exemplo. E alguém demonstrou raiva hoje no ambiente de trabalho? Brincando. E aí, na hora, a pessoa tem que se conter, ou seja, é o inato dizendo que você sentiu raiva e aquilo deve ser comunicado, mas nós estamos ali fazendo cara de paisagem, né? No entanto, vaza alguma coisa. E isso é chamado de microexpressão facial. Uma microexpressão é uma expressão muito breve, muito rápida e de pequena intensidade ligado a um episódio emocional. Geralmente ligado a um episódio emocional que tenta ser mascarado. É um termo muito utilizado, hoje é uma das formas de mensuração até do comportamento incongruente, né, que a gente vai chamar comumente de mentira, mas aí já é uma outra questão. Antes que alguém pergunte, é possível detectar mentiras através da linguagem corporal? Não é bem assim. Nós detectamos comportamentos incongruentes, quando, por exemplo, a fala diz uma coisa e o corpo diz outra. A partir daí, pode-se fazer toda uma análise para concluir em uma indicação de que a pessoa pode estar não está sendo verdadeira ali, pode estar mentindo, mas existe muito mais complexidade do que apenas o Cal Lightman fazia. Você está mentindo, coçou a cabeça, está mentindo, já era. Então, a expressão facial e a microexpressão, algumas diferenças. A microexpressão é involuntária, a expressão facial ela pode ser falsa, ela pode ser deliberada, a baixa intensidade, a duração rápida, e ela não é influenciada por fatores culturais. Independente, se você vivenciar um episódio, principalmente um episódio emocional intenso, independente da quantidade que você tente de controlar, é muito difícil de controlar. Tá? Impossível é algo muito complicado de se dizer. Principalmente atores profissionais e mentirosos profissionais. Aqui a gente vai ver um pouco da diferença entre a velocidade de uma expressão facial e a velocidade de uma microexpressão. A expressão vai durar alguns segundos. Por exemplo, surpresa genuína vai durar no máximo 1 segundo. Se passar de 1 segundo, em geral, provavelmente pode não ser uma surpresa genuína. Então vou mostrar aqui para vocês como acontece na velocidade primeiro da expressão e depois da microexpressão. Tentem perceber qual é cada uma das emoções. Obviamente, essa aqui é um vídeo didático, então as imagens elas não estão sobrepostas. Simplesmente para a gente conseguir ver qual é a musculatura utilizada. Agora a gente vai ver isso na velocidade de microexpressão. Prestem atenção que é um pouquinho rápido.
Dando para perceber qual que é a emoção? Vamos dificultar um pouquinho mais. E agora? Bem rápido, né? Acabou. A microexpressão, ela tem esse caráter breve, inato, bastante fugaz. Né? E ela é um dos poucos métodos com uma forte base científica para a gente conseguir ter uma certeza, né? A gente tem uma indicação maior do que o sujeito pode estar vivenciando. No primeiro momento, vocês viram uma emoção acontecendo em 1 segundo. No segundo momento, vocês viram uma microexpressão acontecendo em 0,25 segundos. E no último, vocês viram acontecendo em 1/10 de segundo, bem rápido. Mas ainda é lento o suficiente para que o olho humano possa captar. Existem duas formas de a gente perceber microexpressões. A mais adequada é você utilizar os recursos de vídeo, né? Para que você possa ver e a partir dali você colocar mais lento e tudo mais. Só que a gente, como profissional de saúde, de avaliação do comportamento, dificilmente a gente vai ter a possibilidade de a gente conseguir filmar uma pessoa. Então a gente pode sim treinar isso para que você consiga perceber isso no dia a dia. Isso tem inúmeras implicações em psicoterapia, em negociações, em análise do comportamento para processos seletivos e uma infinidade de formas de atuação que lidem diretamente com o comportamento humano. E aqui eu vou trazer para vocês também um segundo vídeo de uma análise de uma figura muito querida, adorada por todos nós, do seu discurso de posse. Vocês lembram? Como esquecer esse dia magnífico? Então vamos assistir um pouquinho e eu gostaria que vocês prestassem atenção às microexpressões que serão exibidas e o que pode estar sendo vivenciado por esse indivíduo. A gente vai fazer algumas breves análises aqui. E, bom, vamos lá. A previdência social. Um sistema que proteja os idosos sem punir os mais jovens. Temos que garantir aos investidores estabilidade política e segurança jurídica. Temos que modernizar a legislação trabalhista. Temos espírito empreendedor. Não acredita nem um pouco. Esportivo da vida. Reitero, portanto, meu compromisso de dialogar democraticamente com todos os setores da sociedade brasileira. Respeitarei a independência entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Vou mostrar para vocês agora um pouco de como a gente faz mais ou menos uma questão de uma análise do comportamento não verbal. Eu quero que vocês prestem atenção em como ele vai falar a palavra judiciário e o que vai acontecer em relação à linguagem corporal dele quando ele fala judiciário. Executivo e judiciário. Juntos vamos fazer um Brasil muito melhor. Olha a piscadinha. Nem fecha o olho. Suspeito que não esteja vivo. Então, quando ele fala do judiciário, lembrando, gente, não estamos tirando qualquer conclusão, nem fazendo qualquer interpretação. Nós estamos analisando o comportamento expresso. Isso é muito importante. Tá? Quem interpreta é a pessoa para quem nós vamos devolver essa análise. Então, o que a gente consegue ver? É a pessoa, quando ele fala judiciário, ele estufa o peito, levanta a cabeça, sorri. Ou seja, aquilo ali pode ser o que a gente chama de hotspot, um gatilho, que possa trazer uma emoção agradável a ele. As unidades de ação do rosto dele mostram alegria e ele tem uma postura de se inflar, de orgulho. Nós coletamos esses dados e a interpretação vai para segundo plano. É assim que ocorre a análise da linguagem não verbal, tá? Com uma ferramenta que possui suas limitações e que a interpretação deve ser baseada na maior quantidade de dados possíveis. Não é mágica, não é Light to Me, não é Call Light Me, tá? Mas é muito eficiente e bem utilizado.
Esse olhar de lado, de apenas um olho esquerdo, ele é treinado, ele é uma técnica que dizem que dá mais persuasão, que domina. Então, quando a gente analisa políticos e figuras públicas, é importante entender que eles foram treinados. Esse olhar malicioso dele, o olho em si, gente, ele é só uma bola gelatinosa. O que dá características ao olhar é a musculatura ao redor dele. Então, nesse momento, ele está fazendo ali uma expressão que ele tenta passar confiança com essa piscadinha. Mas tem uma hora que ele fala e ele faz assim. Isso é um mito muito comum quando a pessoa diz que não com a cabeça e sim, né? De que ela está como eu vou dizer, ela está sendo incongruente, mas é preciso utilizar a análise da linha de base. Será que ela faz isso sempre? Tem gente que balança a cabeça normalmente. Pode ser, pode não ser. Tem que se analisar o contexto e tem que se analisar a linha de base da pessoa para saber se ela não faz isso com frequência. Pode não ser uma expressão facial, pode ser um sinal conversacional, que é um gesto do ilustrador. Por exemplo, às vezes a pessoa está falando com a gente e está assim, fala. Isso não é uma expressão de surpresa. Aquela coisa que eu falo, estou surpresa a cada segundo, eu estou farto, estou morto aqui. Simplesmente que é um sinal chamado um gesto regulador de comportamento, que é uma regulação, eu digo fale, é o ato de ceder a vez, ou de dizer, sim, estou entendendo. Então, o nosso corpo também trabalha corpo dialogando com o corpo. Vou mostrar mais uma vez o judiciário aqui para vocês. Olha, ficou bom essa parada aqui. Respeitarei a independência entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Juntos, vamos fazer um Brasil muito melhor. Não fecha o olho. Pode acreditar. Ele não dorme. E aí a gente vai falar um pouco sobre os estudos de Duchenne, muito importantes também para a gente falar da expressão facial da emoção. Ele é contemporâneo ao Darwin, né? Darwin cita ele até em algumas obras. E o Duchenne, ele conduziu uma série de estudos de uma forma que hoje nós consideraríamos uma grave violação aos direitos humanos. Mas naquela época, o valor e a forma como era tratado interno de um sanatório sem que a família o procurasse eram outras, era a realidade da época. Mas aqui a gente vai tratar dos resultados que o Duchenne que teve dos resultados. Não havia tortura nem nada do tipo, né, mas existia uma eletroestimulação da musculatura facial visando buscar mimetizar, imitar a expressão facial da emoção. Mas o que o Duchenne acabou descobrindo, dando choque no rosto dos outros? Existem certas musculaturas faciais que só são contraídas de uma forma específica, de forma quando a pessoa está genuinamente vivenciando uma emoção. E é aí que a gente consegue perceber a diferença entre uma emoção genuína e uma emoção simulada. Aqui a gente pode ver, né, algumas fotos mostrando um pouco do estudo dele. Esse senhor aqui no meio, ele não tinha nome, então ele foi chamado pelo Duchenne de Homem Careca e Banguela. E a gente vai ver algumas fotos dele aqui, falando do sorriso verdadeiro e falso. Aqui são umas pranchas do Duchenne, né, um pouco de como ele conduzia as experiências dele. E aqui a gente tem dois sorrisos, acredito que esteja dando para vocês verem. Nesse lado aqui é a mesma musculatura. Vocês podem ver que é uma musculatura de um sorriso normal, até com os olhos contraídos. Mas o do lado fica diferente. Por quê? Qual dos dois é o genuíno? Nesse primeiro, o Duchenne utilizou eletrodos para movimentar as musculaturas que ele sabia que era, chama-se o sorriso de Duchenne, o sorriso verdadeiro, onde ele percebeu que quando a pessoa sorria, os olhos, a musculatura chamada orbicular dos olhos também era ativado, um sorriso genuíno, no falso não necessariamente, mas era ativado de uma forma muito particular. Aqui ele contou uma piada para ele, ele riu genuinamente. E aqui a gente tem as diferenças entre o sorriso verdadeiro e o sorriso falso. Então, hoje o que eu venho trazer para vocês aqui, alguém já gostou da ideia aqui, né? Nossa, é verdadeiro, já... Enfim, eu vou trazer para vocês aqui uma técnica, mas lembrando, gente, que o estudo da ética é muito importante junto com o estudo de qualquer tipo de conhecimento, principalmente conhecimentos ligados ao comportamento humano. Não é porque a gente entende os sinais faciais que a gente tem no domínio da técnica. Imagina você chegar para uma amiga sua amiga está triste, aí você pergunta para ela, olha, tá tudo bem com você?
ela responde para você assim, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você fala, não, tô vendo aqui, a unidade de ação 1, 2, mais 4, né? Isso é algo invasivo. Então nós devemos ter sempre a consciência das limitações do nosso instrumento. E hoje a gente vai aprender aqui como é a diferenciação através dos estudos do Ekman e do Cheyne, vindo lá de Darwin, do Cheyne e Ekman, do sorriso verdadeiro e do sorriso falso, e usem isso para o bem, gente, sempre para o lado positivo da vida. No sorriso verdadeiro, que é esse aqui, a gente tem alguns sinais faciais específicos, que é a musculatura dos músculos, que é a movimentação das musculaturas do orbicular dos olhos, que é esse músculo ao redor dos olhos, e não das pálpebras, e do zigomático maior. Vocês já viram que quando a mulher, a maquiagem feminina, ela segue essa linha aqui? Né? Isso é para realmente chegar a aparentar a ideia de alegria. Né? Essa linha passa exatamente onde passa o zigomático. Ele vai até os cantos da boca em direção às orelhas. Esses dois músculos, começando lá no Cheyne, são os músculos presentes no sorriso. Então, alguns sinais que a gente percebe do sorriso verdadeiro e do sorriso falso. Ao lado da boca, os músculos eles são levados em direção às orelhas e formam-se rugas verticais, chamadas rugas zigomáticas. O sorriso está nos olhos, o sorriso genuíno está principalmente nos olhos. Ou seja, um truquezinho já para usar no Instagram, né? Tampa a boca e ver como é que está acontecendo a musculatura dos olhos, se há algum sinal mesmo que sutil. Nos olhos acontecem os seguintes sinais: rugas transversais no canto dos olhos, mais conhecidas como pés de galinha. Os olhos ficam com aspecto fechadinho, porque não a pálpebra se fecha, mas a musculatura em volta. E também tem uma elevação dessa área aqui do rosto, chamado triângulo infraorbital, ou mais conhecido comumente como bochecha. Né? Ele se eleva e contrai a musculatura do orbicular dos olhos também. E ali torna o rosto com aquele olhar fechadinho de sorriso. Mas é possível se simular isso. Mas existe, como a gente viu aqui no Homem Careca e Banguela, que mesmo você sorrindo de forma forçada e movimentando essa musculatura, existe uma forma muito específica de se movimentar, onde a gente percebe se o sorriso é verdadeiro ou falso. Qual é o verdadeiro e qual é o falso? E agora? Esse aqui? Ou esse aqui? Esse aqui? Não, da direita. É C ou D? D. O país está dividido novamente. No D. caso esquerdo, D. Levanta a mão D Oh, aqui. meu Deus. D. E o seu, de cá? Então, o sorriso verdadeiro é o D. No primeiro, ele movimentou. Esse é o Ekman, tá, gente? O Ekman de 70, tá? Se for ver hoje, ele tá mais maracujá de gaveta. No primeiro, você veio forçando a musculatura. No segundo, contaram, mesma técnica utilizada, contaram uma piada para ele e ele sorriu genuinamente. Vem como, mesmo utilizando a musculatura, há uma diferença específica, principalmente no triângulo infraorbital. Os olhos, como eu falei, os olhos são duas bolas de gelatina. São duas bolinhas de gelatina. A musculatura ao redor. Percebe que a principal diferença, se vocês pararem para ver, é no triângulo infraorbital, na bochecha, que está mais elevada de um lado do que do outro, que faz com que o olho fique fechadinho. Isso é a unidade de ação 6. Microfone para ela. Muito obrigado. E assim, no caso da mulher que coloca botox? Então, é muito frequente, né? Imagina que a pessoa está gargalhando lá, está com um sorriso muito intenso e o olho paradinho. A gente há de entender que há algum fator ali que não está correto. Então, a pessoa faz uma expressão de surpresa, mas a sobrancelha fica ali, né, paradinho, os olhos arregalam, o resto todo fica só a sobrancelha. Então, a gente há de entender. Pode acontecer caso de paralisia facial, mas o caso de paralisia facial do Botox não é permanente. Tá? Vale lembrar isso. Existe muito medo. Mas sim, algumas diferenças anatômicas, né? Nós temos, cada pessoa tem um rosto de uma forma diferente. A musculatura é a mesma,
mas existe as diferenças anatômicas, mas o fax ele contempla até a questão dessas diferenças anatômicas. Né? Ele também fala muito disso e existem formas comuns de se reconhecer em cada pessoa. Vamos fazer um testezinho aqui para ver se a pessoa... Diga. Deixa eu lhe perguntar. Ih, já dei a pista. Fala. Deixa eu lhe perguntar. Sim. Por exemplo, quando as pessoas falam assim pra gente pensar, agora eu estou muito feliz, então os olhos também revelam isso? Sim. Porque na realidade, sim, eu sou feliz, mas a expressão está triste, são os olhos que acabam entregando a pessoa. Muito bem, exatamente. O Ekman ele descreve pelo menos 7 tipos de sorriso, e um sorriso muito comum se chama Miserable Smile, que é o sorriso miserável, ou o sorriso sofrido, que é o que você falou. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que você trabalha no escritório e aí houve uma demanda enorme de trabalho e você ficou todo dia fazendo 2 horas ou 3 extras, todo dia, trabalhou no sábado, foi lá no domingo e conseguiu bater a meta que estava precisando, tá arrasado. Chega na segunda-feira, seu chefe faz uma reunião para fazer uma mesmo, perdão? Lenir. Como? Lenir. Lenir. Fala assim, olha, graças ao trabalho árduo da Lenir, que ficou depois da hora, que veio no fim de semana, nós conseguimos concluir a meta. Parabéns para a Lenir. Todo mundo bate palma para a Lenir. Por isso, depois de todo esse esforço da Lenir, o nosso cliente, graças a isso, nos deu uma demanda ainda maior. E nós sabemos que podemos contar com a Lenir para essa semana fazer a mesma coisa. Ou seja, você vai fazer aquele sorriso, só um miserable smile. Você vai ver o rosto, é uma situação que você já sabe que você que você vai fazer, só que você não pode mostrar aquilo publicamente. Porque as pessoas, agora eu sou feliz, mudei, não sei o que, casei, e você está vendo que a pessoa está tão feliz. O Ekman ele tem um caso interessante, que ele fala de uma paciente dele, foi onde ele começou, a propósito, gente, não foi Ekman que descobriu as microexpressões faciais, não descobriu não, que criou o termo. Né? Assim como não foi o Ekman que criou o fax, né? São mitos, né? Existiram outras pessoas, outros cientistas que iniciaram os projetos antes, não foram só, mas isso é questão para uma outra hora. Em que ele tem uma paciente psiquiátrica que estava necessitando de avaliação para ser liberada e ela estava interna por questão de tentativa de suicídio. E ela conversou com o médico e o médico já ia liberá-la para passar o fim de semana com a família. E essas entrevistas eram filmadas. E o Ekman foi e, assistindo um dos vídeos, ele percebeu que nos sorrisos dela, dizendo que estava tudo bem e que ela estava curada, mais ou menos o exemplo como você falou, ela exibia microexpressões de tristeza. A paciente, antes de ser liberada, ela não foi e confessou que pretendia sair e se matar. Que a intenção dela era sair para se matar. Então é algo que sim, a gente consegue perceber, né, na grande maioria dos casos, é um bom indicativo para que a gente consiga, foi o que eu falei aqui da microexpressão atrás da emoção da regra social. Né? Como eu falei no trabalho, a expressão genuína do sorriso miserável é a tristeza. Só que naquela situação ali, imagina você falar, não, eu não aguento mais, já porque a semana toda não vai ser aceito socialmente. Né? Então a gente consegue perceber por trás disso. Vamos fazer alguns testes sobre sorrisos verdadeiros e falsos. Verdadeiro ou falso? Eu já cliquei aqui, eu acho que já viram a resposta, mas o que vocês acham? Falso. Lembrando, gente, duas coisas importantes. Perguntando sobre o sorriso e não sobre a pessoa. Segundo, eu uso muita foto de político aqui porque a gente precisa de duas coisas quando a gente faz um exemplo, que que seja uma figura conhecida, que a gente conhece no rosto, e que haja um conteúdo emocional envolvido. Então não tem nada mais de conteúdo emocional envolvido com a gente ultimamente do que a nossa política. Né? Então, falso? Batido, falso? Falso. Vamos à próxima. Verdadeiro ou falso? Falso. Não chegando nos olhos. Acho que é verdadeiro. Verdadeiro? Vamos olhar os olhos dela. Falso. Te passa uma felicidade? Tem alguma coisa ao redor dos olhos contraídos? Sorriso falso, gente, também é conhecido como um sorriso de cortesia. Não é porque é falso que a pessoa está tendo a intenção de te prejudicar. Nós nos relacionamos muito mal com a mentira. Nós nos relacionamos muito mal com a mentira porque nós não falamos sobre a mentira. E a mentira é um tema muito amargo de se discutir. Né? Mas existe uma pesquisa, existe muita literatura em psicologia sobre a mentira. Né? E vai falar principalmente que todo mundo mente. Ou não? Sim.
Oi? Isso não seria possível viver em sociedade. Exatamente. Né? Muitos autores vão falar que a mentira está não só no teu crescimento individual, subjetivo, como na questão cultural. Eu sempre faço a seguinte pergunta: imagine que você está numa mesa com 3 amigos de longa data. E aí esses 3 amigos vão falar exatamente tudo o que ele acha sobre você. Seria agradável? Boa amizade. Agora imagina o inverso. Imagina que você vai ter que falar para os 3 tudo o que você acha Você dele. não dorme no dia anterior. Você não dorme nunca mais. Ou seja, existe... Gente, isso não é uma apologia, mentira. Mas é uma reflexão, um chamado para que nós temos que dialogar mais e entender mais sobre isso. Um outro exemplo interessante, imagina o seguinte. O pai e um filho adolescente, e o filho adolescente fala que quer ir num show e o pai não deixa. E aí o filho vai lá e vai no show assim mesmo. Qual foi a intenção desse filho? Foi prejudicar o pai? Não. Não, né? Então a gente acaba achando que toda mentira tem a ver com a gente. A gente é muito narcisista nesse ponto, né? Então a mentira, a maior parte disso, ela vem da falta de maturidade que a pessoa tem de lidar com as reações do outro, né? A frase falada pelo grande Sérgio Senna, né, que é um dos grandes psicólogos, analistas do comportamento não verbal aqui do Brasil. Falso. Verdadeiro ou falso? Agora complicou. Parece falso. Atrapalha muito. Mas eu acho falso. Quem achou que é falso? Levanta a mão. Só vou dar uma pista pra vocês. Isso é na entrega do Oscar, ele tá com o Oscar na mão. Eu vi, mas ele não demonstra. Essa é uma expressão sutil, mas é uma expressão verdadeira. Nossa, se fosse um japonês eu entenderia. Mesmo com óculos, vocês dá pra gente perceber que há uma movimentação no triângulo infraorbital e na musculatura ao redor dos olhos, e os cantos da boca estão ligeiramente elevados, e vocês conseguem ver até a marquinha do ritmo linguamático aqui. Agora que você contou, eu vi. Mas essa que é a diferença entre o feeling e a técnica, né? Mas tem emoção dele. Sim, a gente sabe aonde procurar, né? A gente sabe o que buscar, a gente sabe onde procurar. Deve ser uma pessoa difícil de expressar emoção. Esse, sim, uma Ele pessoa é mentira. contido. Verdadeiro ou falso? Parece um... Beisola. Falso. Uma pergunta. Diga. Só o microfone para a Ana. Quando você usa imagens de pessoas que são conhecidas por nós e geralmente por essa política, você não acha que há uma influência de essa análise errônea, não? Exatamente. Só que o que a gente está analisando aqui não é a interpretação. A gente está verificando a musculatura facial envolvida através da percepção do Mas cheiro. mesmo que a gente tenha que olhar de forma mais técnica, você não acha que a minha antipatia por um deles não me faz uma análise errada disso? Pode acontecer. Sabe por quê? Se eu tenho uma antipatia, por exemplo, quando apareceu a Dilma, apesar de eu não ver uma antipatia direta com ela, mas enfim, a cara dela não é muito simpática, né? Não é carismática, né? Então eu acho que usar, é a minha opinião, não sei se é correta, mas quando se tem uma cara de políticos envolvidos, no momento que a gente está... Mas a intenção é exatamente essa. A gente fazer a distinção entre a interpretação, entre o que nós temos no nosso conteúdo com a diferenciação da técnica. O verdadeiro e falso aqui, ele tá colocado através da utilização do fax em cima da musculatura facial, onde a gente não encontrou evidências das unidades de reação 6 e 12, que são responsáveis pela emoção de alegria. Então poderia ser qualquer pessoa aqui. Esqueci o nome desse fulano? Rodrigo Maia poderia ser vendedor do caldo de cana aqui de baixo. Com esse sorriso, seria da mesma forma. Aqui a gente fica despido da interpretação, ela vem em seguida. A gente consegue separar então? Oi? A gente consegue separar? Sim. Você pode pegar um político corrupto da Islândia... Não é a questão do político, mas na minha questão da minha análise, se eu pegasse o de caldo de cana,
eu acho que ela não teria tanta interferência da emoção para a análise, eu estou querendo dizer. Sim, sim. A questão é o seguinte, no dia que você está perguntando, de repente você vê uma coisa onde não tem. Eu acho Você que vê uma teria sempre o comparação. negativo, porque a gente está pegando pessoas que de alguma forma, as pessoas aqui teriam bastante empatia, né? Uhum. Então, eu acho que, para mim, na minha visão, isso não influenciaria bem, positivamente, na análise entre falso e verdadeiro. Essa é a minha questão. Sim, sim. Se eu pegasse qualquer pessoa que eu nunca tivesse na vida e eu não tivesse nenhuma antipatia por ela, eu acho que eu faria melhor uso da técnica do que olhar alguém a qual eu já atribuí valores e conceitos e ainda mais valores morais em relação a ela para fazer uma análise disso. Exatamente. Só que a intenção é que a gente dificilmente lida com pessoas que a gente não tem nenhum conteúdo emocional ligado a ele. Então a ideia é trazer realmente pessoas que hajam conteúdo emocional para a gente perceber que, mesmo você tendo, mesmo a gente, por exemplo, dentro da terapia não é um processo sem emoções, né? Existe uma troca. E quando a gente vai, primeiramente, analisar, a gente vai se despir da interpretação. O que eu falei de que ele poderia ser o vendedor do caldo de cana, é que o senhor do Oscar, ele, através da sistemática aplicada nele, ele tem a unidade de ação 1, A ou B, né? A unidade de ação 6, que é essa ao redor dos olhos, e a unidade de ação 12. Independente da pessoa que ele seja, independente do que eu sinta por ele, são essas unidades de ação que eu vou ver. Porque assim, quando a gente olha para um político, tá? Eu não sei se você tem aí no arquivo um sorriso verdadeiro de um político para apresentar para a gente. Para entender, porque assim, como a gente passa. Tá. Vamos lá, esse aqui é muito querido por todos nós. Tá. Verdadeiro ou falso? Eu estou olhando com a propina nesse momento. Oi? Ou outro helicóptero, né? É isso que eu tô querendo te dizer. Era isso que eu queria. Essa vocês conseguem ver a musculatura ao redor dos olhos bem ativada? Bem ativado. Bem ativada. A propina. Tá, a propina foi alta. Propina não podemos falar propina. Essa brincadeira da parte. Né? A questão é do que levou ele a sorrir ou não. Enfim, o que. A esposa dele falando que ficava ingênuo. Ou algo do tipo. A questão é que nesse momento a gente consegue perceber que ele está vivenciando um episódio genuíno de felicidade, independente do que nós achamos ou não. Está respondida a sua pergunta? Excelente. Verdadeiro ou falso? E, antes da gente falar aqui da nossa questão, a gente vai abrir agora, gente, com o Aécio sorrindo para vocês. Quem que vocês querem que fique sorrindo para vocês aqui para pergunta e resposta? O Aécio, né? Ou do Oscar, né? Para a gente terminar feliz a nossa noite. Um senhor simpático. Vamos abrir agora para perguntas e respostas. E depois eu vou falar um pouquinho do nosso curso aqui. Perguntas. Peraí. De casa tem pergunta? Tem um delay. Quando surgir eu faço aqui. O pessoal em casa também pode perguntar, tá? A gente vai responder. Pois não? Sim. Esse termo que você usou sobre o sorriso miserável, seria também o sorriso amarelo? O sorriso amarelo poderia ser. Na verdade, o sorriso amarelo é qualquer sorriso que não seja verdadeiro. O sorriso amarelo, às vezes, ele pode acontecer por a pessoa estar com raiva, mas ou enojada. O que a gente chama aqui no Brasil de sorriso amarelo é o sorriso falso, mas com um tom pejorativo. O sorriso de cortesia pode ser, por exemplo, você está entrando no seu prédio e hoje o seu porteiro te deu boa noite com um sorriso falso. Significa que ele não gosta de você. Imagina quantas pessoas já passaram ali. Ele, nossa, chegou a fulana, meu Deus do céu, José ficou louco. Não, um sorriso, ele serve, ele é uma emoção. Quando você conhece uma pessoa, quando você vai ter um contato com uma pessoa, o sorriso, ele vai ser no mínimo uma emoção, um cartão de visita neutro. Mesmo que seja falso, ele vai ser pelo menos uma emoção, um cartão neutro, porque no mínimo a pessoa se deu ao trabalho de demonstrar uma tentativa de dizer que está feliz ao te ver, mesmo que não seja algo genuíno. Carla, como o psicopata consegue fazer uma expressão tão verdadeira sem conhecimento técnico? Tudo bem, Carla? Muito obrigado pela sua pergunta. A psicopatia é sim
um grande complicador na detecção do comportamento não verbal. A gente tem o comum pensamento de que o psicopata não tem emoções. Não é assim que funciona. O psicopata ele vai conseguir fazer uma emoção não genuína, né? Até mesmo o psicopata ele está submetido a essa questão de se ele não está vivenciando aquela emoção, ele não vai mover a musculatura adequada. Mas o psicopata ele é um mentiroso muito habilidoso e ele aprende a manipular as pessoas à volta dele. Então não é só a expressão facial que o psicopata faz que é muito bem treinada. Ele tem toda uma manipulação emocional por trás daquilo ali que faz com que aquilo pareça ainda mais genuíno. O psicopata ele reage a gatilhos emocionais de uma forma um pouco diferente. Né? De repente, uma situação que fosse nos dar nojo, raiva, ao psicopata pode gerar uma sensação de alegria ou de desprezo, né? Que às vezes é um dos sentimentos que a gente tem pelas atitudes do psicopata. Quando a gente fala do estudo da expressão facial da emoção e da maioria dos estudos em comunicação não verbal, a gente tem muito poucos estudos em relação a como isso acontece nas psicopatologias. É muito mais estudado dentro da normalidade. Então é um grande complicador. Tem um monte agora. Vamos lá, vamos respondendo. Tem mais Carla, novamente. Quanto ao processo terapêutico, essa análise facial deve ser primordial ou complementar? Primordial ou complementar? Olha só, vamos lá, vou te falar da função que eu utilizo e como pode ajudar ao psicoterapeuta a utilização desse mecanismo. Dentro de qualquer comunicação humana, a gente vai ter ali a interação das palavras e a interação do corpo dialogando com o corpo. Então, a gente deve sim observar as expressões, porque a pessoa vai estar emitindo sinais emocionais, sinais não verbais das emoções, diferentemente do que ela fala. E o processo terapêutico é um local onde a gente tem uma possibilidade maior de inquirir sobre o comportamento, de investigar o comportamento de forma muito mais profunda. Então, é uma ferramenta de caráter auxiliar. A expressão facial ela deve ser percebida, mas não interpretada. Tá? A gente percebe a musculatura facial envolvida e a gente pressupõe que o paciente pode estar vivenciando aquela emoção. Agora, o porquê, quem vai dizer é o paciente dentro do paciente, cliente, como você prefira chamar, dentro do processo terapêutico. É algo que pode te dar um guia de para onde você seguir. Tá? Mas não deve se trabalhar com a interpretação, sim com mais uma ferramenta de análise. José Cícero, a expressão facial é um aspecto-chave da emoção? Sim, é um aspecto envolvido diretamente no episódio emocional. O episódio emocional ele é constituído da ativação física, né, neuropsicológica, os mediadores químicos, junto com a experiência subjetiva e o comportamento. Pode existir o comportamento da expressão facial da emoção sozinho, sem esses dois, mas aí você utiliza apenas o córtex motor. Então há uma diferenciação bem grande. Só um minutinho que tem uma presencial aqui. Vou te dar um exemplo para poder... Certo. Se eu estivesse numa entrevista de emprego e tivesse que de alguma forma disfarçar alguma expressão facial, uma piadinha que o entrevistador fez e eu não curti, tem como poder driblar isso e disfarçar? Se você não gostou? É porque assim, vai que ele sabe todos esses códigos. Bom, eu apliquei isso durante muitos anos vai para análise que pessoal. disfarçar alguma coisa e a pessoa é um técnico. Ou seja, dá para não expressar, para dar enganada na analista do comportamento? Então, depende de quão profunda seja a habilidade de análise do investigador. Se ele falou algo que você não gostou e aquilo foi profundo, você vai fazer geralmente se é uma expressão de raiva, você pode fazer uma microexpressão de raiva ou fazer isso de diversas formas. Você pode apertar, socar, bater, arranhar. Existem diversas formas, diversos canais. Agora, na expressão facial, se aquilo te irritou, é muito provável que você vai fazer uma microexpressão de raiva, que você vai depois dar aquela rateada e esconder, mas provavelmente vai acontecer. E se ele entender o sistema, ele vai perceber que sim. Próxima pergunta online.
Luiz Batista, como psicólogo no atendimento pode se valer deste conhecimento? Então, exatamente da forma como eu respondi agora. Nós, dentro do processo terapêutico, nós analisamos independente da sua linha, tá, gente? Até Freud fala, Freud tem uma frase interessante que é: nenhum ser humano é capaz de esconder segredos. Quando cala suas palavras, falam as pontas dos dedos. Uma tradução possível, né? Dentro do processo terapêutico, nós percebemos o nosso paciente, cliente como um todo. Voz, corpo, tudo aquilo ali que ele torna comum, tudo aquilo ali que ele expressa. Então, você se guiar apenas pelas palavras do teu paciente empobrece muito a tua análise. A partir do momento que você consegue perceber, como a gente mostrou aqui no vídeo do Temer, né, dele falando do judiciário, em qual palavra, quando ele pronuncia uma palavra, qual emoção, qual expressão facial vem em conjunto com isso. Se, por exemplo, toda vez que a pessoa fala do pai e da mãe, ela fala com um tom de voz controlado, porque o tom de voz é mais fácil de controlar do que a expressão, mas ela faz uma expressão de tristeza ou de raiva, isso já é um caminho para onde você possa fazer uma investigação do comportamento desse paciente. Tá? Se você percebeu as unidades de ação, por exemplo, da tristeza, 1 mais 4, a 16, você consegue imaginar, poxa, há uma tristeza relacionada quando fala da palavra pai. Existe um conteúdo aí. Então você pode direcionar as suas perguntas para tentar perceber se ele vai continuar demonstrando esses sinais de microexpressão quando se fala de determinado tema, de determinado hotspot, de determinado gatilho. E isso é uma ferramenta muito, muito útil para a gente dentro da psicoterapia. Sim? Ricardo, então o conceito de falso pode ser considerado por educação? Ricardo, muito interessante. Sim, é o que a gente chama de sorriso de cortesia. Existem normas de exibição social da expressão facial da emoção, onde a gente não necessariamente está vivenciando aquilo. Só que aquela determinada situação, aquele determinado contexto, nos exige que nós demonstremos algo. Né? Imagina, por exemplo, que a pessoa vai num funeral e ela está num estado de ânimo alto, agradável, e ela começa a rir, contar piada. Isso é totalmente adequado fora de contexto. Então, independente do que se esteja sentindo, nós tomamos controle do que nós expressamos de acordo com o contexto que nos é exigido. Então, sim, o falso pode ser considerado cordial. Suelen, temos mais? Keila, desculpa. Keila. Esse estudo independe da abordagem? Sim, eu sou... alguns estudos vão ter leituras que se aproximam mais das bases do comportamento, do estudo do comportamento não verbal, e outros que se utilizam menos. Eu trabalho com uma área fenomenológica existencial e trabalho com esse estudo como uma forma de ferramenta, como uma forma de análise do comportamento auxiliar junto com todas as outras formas de expressão. Então, sim, você vai trabalhar isso como uma ferramenta, com material teórico, com referencial teórico característico. Dentro da psicologia em si, muitas orientações teóricas divergem e até se contrapõem. Então, acho que, assim como a gente lida com as outras abordagens, a gente pode trabalhar de forma integrativa, né? Não fazendo a miscelânea, mas de forma integrativa, e aí é que entra também o estudo da expressão facial da emoção. Tem alguém aqui? Oi? Breno Braga. Essa técnica é aplicável a uma atriz muito boa no nível da Meryl Streep? Então, um dos complicadores da detecção da expressão facial genuína e falsa é a psicopatia, e o outro é o que é chamado do método do Stanislavski, né, utilizado pelos atores, que é o seguinte: é você buscar dentro de você, dentro da sua história de vida, um episódio emocional específico que seja ligado àquela emoção que você decide expressar. Por exemplo, você está numa cena de tristeza, você está num palco, o ator está demonstrando um luto, mas a pessoa nunca teve um luto na vida. Então ela vai vivenciar, ela vai trazer, por exemplo, uma entrevista de emprego que ela perdeu, uma grande oportunidade que ela perdeu, que também é uma perda. E a partir dali ela vai conseguir, se ela for um ator profissional, uma pessoa que utilize bem essa técnica, ela vai trazer a tristeza à tona. Isso sim é um complicador. Aí você precisa de uma formulação de interrogatório um pouco mais sofisticada.
mas até dentro do método Stanislavski, dependendo do contexto, ele com a investigação correta, a gente consegue chegar a um resultado melhor de análise. Essa pergunta acho que você já respondeu, mas eu vou fazer de novo. Adriana Natália, até que ponto podemos utilizar esse método no consultório? Adriana e Natália, eu já respondi essa pergunta para a gente poder responder as outras. Está no vídeo, vai ficar online se vocês tiverem dúvida, ou se tiver dúvida, pergunta por e-mail que eu respondo para vocês. O Ricardo, todas as expressões podem ser disfarçadas? Então, as expressões podem ser disfarçadas a gente consegue controlar essas expressões, mas vaza alguma coisa, né? E esse vazamento é o que a gente conhece como as microexpressões. Também já respondi essa pergunta, de repente por causa do delay chegou depois, mas acredito que se vocês não, se ainda ficar alguma dúvida, pode fazer um contato posterior que a gente vai ter prazer em responder. Claro. Miriane, o curso vai abordar os sistemas representacionais VCOG. Como é o nome dela? Miriane. Miriane, vou ficar te devendo essa resposta, não vou conseguir te responder ela agora. Deixe seu e-mail que eu vou conseguir te responder isso melhor por e-mail, tá bom? As emoções no tocante à expressão facial estão presentes antes do nascimento? Cara, aqui, qual é o nome dele? José Cícero. José Cícero. Olha, muito interessante a sua pergunta, porque existem estudos que falam da ultrassonografia 3D que conseguiram captar sorrisos intrauterinos. Nós não sabemos ainda qual é a função do sorriso intrauterino, mas nós já conseguimos perceber as unidades de ação 6 e 12 no feto, mesmo antes de nascer. A gente só não sabe ainda qual é a função exata disso. Terminamos? A Tainá Amorim. Uma pessoa que mente bem consegue conter suas expressões para não ser entregue de alguma forma? Como o terapeuta consegue lidar com esse paciente ou não tem como tratar uma pessoa que é assim? Olha, não tem uma pessoa que não possa ser tratada. Se a pessoa deseja, ela vai ser. Agora, quando a pessoa mente e tenta disfarçar uma expressão, a gente tem um vazamento emocional. Isso pode ocorrer através de uma microexpressão. Por mais que ela tente disfarçar, isso acontece em expressões muito sutis. Então, sim, existe a possibilidade, na grande maioria dos indivíduos, da gente perceber essa expressão disfarçada no consultório e a partir dali ter uma linha de busca. Pessoal, ficamos por aqui em relação às perguntas. Muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui no IGT, tanto nas palestras quanto nos cursos. Antes mesmo de palestrar, que eu já conhecia, já admirava a forma como se trabalha. Marcelo, agora? Só queria te agradecer, Davi, pela sua palestra e avisar que depois da palestra a gente vai fazer alguns sorteios, mas nesse momento queria uma salva de palmas. Então, agora fechamos. Gente, queria agradecer muito a presença das pessoas que assistiram online e agradecer também as pessoas que assistiram presencialmente. E para as pessoas que assistiram presencialmente, a gente tem um coffee break aqui. Para quem assistiu em casa, é só ir lá na geladeira. Pessoal, quem tiver alguma dúvida sobre o workshop, alguma dúvida sobre o conteúdo, para falar em relação a como se inscrever no workshop, diretamente com o IGT. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre linguagem não verbal, pode olhar no www.plulab.com.br, a gente coloca aí embaixo, e a gente vai ter o maior prazer em responder vocês, porque infelizmente não deu pra gente responder todo mundo, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite.